Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Quero agradecer e hoje eu trouxe aqui uma lista que eu fiz, todas as pessoas que fizeram comentário aí nas nossas mensagens, para que eu não esquecesse de ninguém. Então eu quero agradecer a Ruth Batista da Silva, Lucijane Souza, ou Lucijane, como ela gosta, a Norma Lúcia Pereira, Clarice, a Irmã Divina, a Isabel Braga Bebel, a Patrícia Della Célia, a Pati, Pastora Celina, Irmã Raimunda Ribeiro, lá de Maracanaú, Ceará, Raíssa Brito, lá de João Pessoa, e a Fernandinha Gama, que fizeram comentário aqui nas mensagens. Isso é importante, a sua interação, seu comentário, seu like, sinaliza para a plataforma que as pessoas estão gostando do conteúdo e isso faz com que a gente seja também recomendado para outras pessoas. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta e do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode mandar a sua contribuição, que vai ser de grande valia. Dito isso, vamos à palavra de hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe, queridos, quando a gente estuda, isso todos que estudaram sabem como é, ao final de um período, mensal, bimestral, semestral, sempre tem uma prova. Para quê? Essa prova é para aferir o nosso conhecimento, para aferir se a gente tem condições de passar à etapa seguinte, né? E na nossa vida não é diferente. A gente passa mesmo por provações. Não é que Deus coloca essas provações, isso são circunstâncias mesmo da vida. Mas só que a nossa fé, querida, ela precisa realmente passar por provações. Ela precisa passar por provações para nós aferirmos aonde estamos, nós nos localizarmos aonde nós estamos na fé. O nosso grau, o nosso estágio na fé. Para que a gente possa, então, desenvolver, né? E quanto mais a nossa fé é provada, mais chances nós temos de desenvolvê-la, mais oportunidades temos de desenvolver. Se a gente, querido, conseguisse avaliar, o que uma fé que foi muito provada, que foi muito testada, e por causa disso ela foi desenvolvida, se a gente soubesse, se a gente pudesse imaginar, calcular o que essa fé é capaz de fazer, a gente estaria trabalhando o tempo todo diante das circunstâncias que nos chegam, de modo que a gente desenvolvesse a nossa fé. Por quê, querido? Porque desenvolvendo a nossa fé, nós vamos cada vez mais ultrapassar obstáculos mais altos. Amém? Uma fé desenvolvida, querido, ela move montanhas. Uma fé desenvolvida, querido, ela levanta o enfermo do leito de enfermidade. Uma fé desenvolvida, querido, ela olha diante de uma situação que a circunstância mostra como impossível, mas ela vê como possível. Existe, querido, um poder ilimitado na fé, quando ela está desenvolvida, quando ela está ativa. Esse poder ilimitado, ele é liberado pela palavra de Deus. E o poder que está intrínseco na palavra de Deus age em nosso favor quando nós agimos em fé. Porque tudo é possível para Deus e tudo é possível ao que crê. Tiago, ele expressa aqui a importância, de nós desenvolvermos, e por isso a gente deve ter grande alegria quando somos provados, como somos confrontados na nossa fé. Por quê? Porque a nossa fé desperta, querido. É o choque que dá que a gente... Opa, peraí, a palavra de Deus diz isso, eu vou ficar com a palavra de Deus. A gente sai do plano da informação, do plano do conhecimento apenas, da informação, e entra no plano da ação, no plano da prática. E aí a nossa fé cresce. Por quê? Porque quando nós agimos em fé, queridos, a fonte de toda a fé, que é a palavra de Deus, da fé sobrenatural, que é a palavra de Deus, ela começa a se agitar, querido. E aí o poder de Deus que está na sua palavra
começa a agir e realiza o propósito para o qual Deus a designou. Amém, queridos? A gente tem que ter essa convicção. Isaías 61, o profeta Isaías, né, por boca do profeta Isaías, diz, né, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a pregar aos quebrantados de coração. E nesse texto de Isaías, que ele fala que nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe? Somos carvalhos de justiça. O carvalho, querido, é uma árvore interessante, porque o carvalho ele tem essa característica: quanto mais ele é agredido, quanto mais ele é provado, quanto mais ele é agredido pelas intempéries climáticas do tempo, né, mais ele se fortalece, mais ele fica forte. E aí, por isso que o carvalho é uma árvore secular, é uma árvore muito, muito forte. Se nós fizermos um paralelo, né, disso que Tiago falou em Tiago 1, capítulo 2 a 4, né, que a gente deve ter por motivo de alegria a nossa fé quando a gente passa por provação, porque se a gente ultrapassar esse obstáculo, essa circunstância difícil com a nossa fé cresce, né? É o mesmo que acontece com o carvalho. O carvalho ele é provado, ele é pressionado pelas condições desfavoráveis, mas ele sai mais forte, né? Tiago fala que a gente aqui Tiago fala que nós nos tornamos fortes, perfeitos, íntegros, né? E nós saímos com a nossa fé mais forte. Quanto mais problemas chegam e nós agimos em fé, nós respondemos em fé a esses problemas, queridos, deixando a palavra ser o fundamento dos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações diante dos problemas, a palavra trabalha em nosso favor. O poder de Deus trabalha em nosso favor e aí nós vamos crescendo e avançando. Salomão diz em Provérbios capítulo 1, no versículo 32 e 33, ele diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Sabe, queridos, quando a gente está passando por situações difíceis, a gente não deve se entristecer. Sabe por quê? Porque a situação difícil é a oportunidade da nossa fé entrar em ação, de nós mostrarmos aquilo que está dentro de nós, a palavra de Deus, e a fé entrar em ação. E quando a fé entra em ação, queridos, a gente vence e a gente sobe de nível, porque não estamos sozinhos, que Deus nos deixou a palavra, e a palavra de Deus é poderosa, ela é infalível. A palavra de Deus ela é atemporal, querido. A palavra de Deus ela é verdade em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer assunto, sob quaisquer pontos de vista. A aletheia, a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. Então nós não precisamos temer, queridos, nenhum mal, temer o dia de amanhã. Não. Nós temos a palavra, vamos viver na palavra. E o poder sobrenatural de Deus que está contido na sua palavra vai operar na minha vida e vai operar na sua vida. Veja o exemplo de Jesus lá em Mateus 8, ele estava seguindo com seus discípulos para o outro lado, e ele estava no barco, e ele deitou e dormiu. Jesus era uma pessoa tranquila, querido, descansou. E veio uma tempestade, e os discípulos acordaram Jesus apavorados, com medo de morrer, e Jesus respondeu: ô homens de pequena fé, por que tanta falta de fé? E ele repreende o vento, a tempestade, e o mar se acalma, a tempestade se acalma, o mar se aquieta, e eles ficam assim, maravilhados. Nossa, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham percebido que tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Jesus não estava esperando a tempestade. Jesus, querido, ele estava preparado para qualquer situação. Por quê? Porque o tempo todo, Jesus, ele não se deixava ficar preocupado, ficar aterrorizado pela circunstância. As pessoas traziam doentes para ele das mais difíceis situações e Jesus se mantinha calmo. Por quê? Por causa da convicção, por causa da certeza que ele tinha da palavra, de quem ele era, do seu propósito, o que ele veio fazer, o que ele tinha para poder
colocar em ação diante daquela circunstância. E essa deve ser a nossa atitude, querido. Nós devemos entender, saber o que nós temos dentro de nós. Nós temos que ter a palavra dentro de nós. Porque quando a situação difícil vier, é a palavra, querido, que tem que sair da nossa boca. É a palavra que tem que sair dos nossos pensamentos. É a palavra que tem que sair das nossas ações. Porque sendo a palavra saindo nessas expressões, nessas nossas expressões, querido, ela é que vai agir e vai mudar a circunstância. Amém? A nossa fé, querido, a nossa história de fé é construída pela palavra que está dentro de nós. Se temos a palavra e agimos em cima da palavra, nós construímos uma história. Se nós negligenciamos a palavra, não temos a palavra dentro de nós, diante da dificuldade, nós construímos outra história. Por isso, Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. E nós temos que ter o nosso coração cheio da palavra, querido. Por isso, a recomendação de sempre estar lendo a palavra, meditando na palavra, falando a palavra, crendo na palavra, agindo em cima da palavra. Porque, sendo ativo, querido, na palavra, a palavra vai agir em nosso favor. Amém? Não temos que temer. Não temos que temer nada. E Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabe que da fé tem essa expressão, crer e falar. Crer e falar. E nós temos que ter isso. A palavra dentro de nós, ela tem que ser crida e falada. Não é crer sem falar e nem falar sem crer, mas falar crendo com o coração. E aí a gente vê a palavra manifestando aquilo que Deus a designou para manifestar. Amém, queridos? Deus nos deu a sua palavra. Você já tem a palavra de Deus. Seja qual for a área da sua vida, querido, que precisa de luz, como Deus criou o mundo dizendo, haja luz e houve luz, assim deve ser, querido. Em qualquer área das nossas vidas, queridos, nós temos que colocar a palavra de Deus. Aplicar a palavra de Deus nesta área. E aplicando a palavra de Deus nesta área, haverá luz. A luz acontecerá nesse campo, nessa área da nossa vida. E a fé vai gerar a vitória. Amém? A fé, a palavra, vai gerar aquilo que Deus a designou na sua palavra. Amém, queridos? Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para esse monte, né, erga-te e lança-te no mar, e se não duvidar no coração, aconteceria. Então, querido, o que falta? Desenvolver a nossa fé. Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e outras maiores faria, em seu nome. O que está faltando, querido? É a nossa atitude, a nossa ação. Crer na palavra, declarar a palavra, agir em cima da palavra, viver na palavra. E não viver com medo, viu, queridos? E não viver com medos. Amém? A gente não tem que ficar esperando, né, que Jesus nos dê, que Deus nos dê aquilo que Ele já nos deu, querido. Já nos deu. Nós já temos a palavra, temos o Espírito, temos a unção. O que está faltando? Agir em cima de tudo isso que nós já temos. E a gente não tem que esperar que Deus faça aquilo que Ele já nos mandou fazer, querido. Nós já temos esse bom depósito de Deus dentro de nós. A gente não pode ficar perdendo tempo. Amém? A gente não tem que ficar perdendo tempo, mas agir como justificados em Cristo, com essa palavra que é poderosa. Amém? E não precisamos ficar com medo. O medo, ele só ajuda o inimigo. O medo só ajuda o inimigo a nos prejudicar cada vez mais. A fé, querido, na fé não existe medo. A fé, ela é corajosa. A fé é animada. A fé, ela é visionária. A fé crê. Ela não duvida e não tem medo. Por isso que a fé fala a palavra, somente aquilo que ela crê. Tiago, no capítulo 3 de Tiago, que eu comecei aqui o texto, ele fala que a língua é como o leme de um navio, dá direção, né, para o navio. E a nossa língua, querido, ela dá o curso da nossa vida. Aquilo que nós falamos vai trazer o resultado nas nossas vidas. Amém? Então, Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio.
O que nós temos que fazer? Encher o nosso coração com a palavra. Porque no momento em que a situação difícil chegar, o que vai sair de nós é a palavra. E a palavra vai, queridos, construir a nossa história, vai construir o nosso futuro. Amém? Lembre-se, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra, querido, é vida. A palavra é vida. Jesus fala isso em João 6,63. A palavra que vos tenho dito é espírito e vida. Então, atentemos para a palavra e fiquemos firmes na palavra, crendo, falando e agindo e desfrutando de tudo que Deus já prometeu e que a sua palavra nos disponibiliza. Amém? Feche seus olhos. Eu quero agradecer. Pai, eu te agradeço por essa palavra, sendo desafiadora, sendo alimentadora, sendo alimento e sendo desafiadora para meus irmãos que estão aqui assistindo, e declaro sobre a vida de cada um deles e sobre a vida de cada um dos irmãos da Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Paz, saúde e alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer pela recuperação completa do Fernando e do Sérgio Bandeira, pela recuperação e salvação do Eide Rezende. Quero te agradecer pela família da Val, pela libertação e salvação de toda a família da Val, seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Fábio, Rafael e Val. Te agradeço pelo Luiz Eduardo e a Patrícia, Pai, teus anjos guardando a vida deles. Te agradeço pela salvação e pela proteção deles. Te agradeço pela restauração completa da Joyce e sua família. Te agradeço pela gravidez da Lidiana Marculino e da Sara Cavalcante, transcorrendo tudo normal, os bebês desenvolvendo perfeitamente, e ao final um parto rápido e tranquilo e rápido. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pedir a você, antes de encerrar, dê o seu like, comente, compartilhe esta mensagem com seus queridos e nos ajude a crescer o canal, traga mais pessoas para se inscreverem no canal. Estamos perto de chegar aos 500 e você é importante nesse processo. Dê o seu like, comente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz e até a próxima.